Hoje, na presença de Fernando Nelson, um ex-futebolista, fez toda a sua formação no Futebol Clube do Porto e já agora, exatamente, Salgueiros. Já agora, se eu disser alguma coisa que não bata, depois agradeço que corrija, por favor. Depois passou exatamente para os Salgueiros, onde passou para uma nova posição. Começou na formação como avançado, segundo as informações que eu recolhi, e aí Zoran Filipovic deu-lhe a oportunidade de mudar de posição para lateral direito e foi aí que se ingrou toda a sua brilhante carreira ao nível do futebol. De algumas coisas que o futebol e a vida do futebol teve, possa ser ligada à sueca de alguma forma. Desde já, muito obrigado por ter aceito o convite. É um prazer. E tudo aquilo que eu disse até agora corresponde àquilo que realmente se passou, além de ter sido, obviamente, jogador do Sporting Clube Portugal, do Futebol Clube Porto e, acima de tudo, da nossa seleção nacional, também nessa posição de lateral direito. E ainda uma coisa extremamente importante, para quem ainda não sabe ou não queira ir pesquisar, chegou a ser campeão do mundo júniores naquela célebre, exatamente, onde foi o Estádio da Luz Abaixo, a maior lotação de sempre. Mas então vamos pegar algumas coisas dessas para ligarmos à sueca, que é esse o grande objetivo que nos traz aqui hoje. De que forma é que a gente pode encarar a sua carreira, os seus conhecimentos e que possa agregar algo àquilo que conhece da sueca? Ou melhor, me recuando um pouquinho antes, o que é para si a sueca, o que é que tem jogado ao nível de sueca, o que é que a sueca traz de diferente? Só falar um pouquinho aqui para quem nos segue. Temos espectadores em várias partes do mundo e vão ter a oportunidade de conhecer a sua opinião. Antes de mais, é curioso porque é a primeira vez que alguém está a fazer uma entrevista. Tinha que ser a primeira vez. Tudo tem uma primeira vez, como dizem. Totalmente distinto porque a vertente desportiva. Não esquecendo que a sueca pode ser encarada como uma outra modalidade dentro de uma atividade lúdica. Sim. Não eu encaro a sueca mais como como é que eu vou dizer, um passatempo cultural muito importante, socialmente muito relevante. Sem dúvida. E eu próprio, desde criança, desde que nasci, em minha casa, sempre jogámos a sueca. Sempre. Entre família? Só entre família. Mas a família também é grande, também ajudou. Exatamente, claro. Exatamente. Depois havia jogos de bota fora, uns ficavam a assistir, quem perdesse saía, aquilo era muito renhido, era competitivo. E porquê a sueca? Essa é que é a questão. Vocês tinham várias opções, porquê é que escolheram o sueco? Talvez por influência do meu pai. O meu pai era uma pessoa... E grande jogador, não é? Era muito bom jogador mesmo, na sueca. Parecia que já adivinhava os lances antecipadamente. Quando nós demorávamos muito mais tempo a pensar as coisas, ele já previa tudo, as jogadas. Já previa as jogadas, já imaginava onde é que estavam. Já. Os naipes, onde é que eles andavam e tudo isso, ele estava muito mais à frente de nós. E depois era uma pessoa também que vivia muitas cartas. Ele não jogava por jogar, ele queria ganhar e também tentava sempre ensinar, pelo menos aos meus irmãos, que éramos os mais novos. Tentou-nos sempre ensinar como é que se faziam as coisas, os truques. O que é que ele ensinou? Todas. Em termos das cartas. Sim, do sueca. Por exemplo, os truques, não é? Os sinais. Os sinais, que era uma coisa muito importante. Os sinais nada mais é que uma forma de comunicação entre os parceiros. Exatamente. Mas pode ter o senão, que é os sinais aqueles... Também dá-me a entender o adversário, não é? Dá-te a conhecer o adversário. Mas há sinais que mesmo o adversário conhecendo, em determinadas circunstâncias do jogo... São mais vantajosos. São vantajosos, não é? Claro. Muitas vezes, para fechar, como é que se costuma dizer, uma vazada para dar 4 ao adversário, acho que eu, pelo menos é daquilo que me lembro mais de utilizar até os sinais nessas circunstâncias, às vezes para dar 4. Ou até para ganhar 2 mesmo, até para livrar o jogo, ou para livrar de 4 até. Também foi importante, foi a competitividade que nós metíamos
nós não jogávamos só para passar o tempo. Outro ponto de integração entre o futebol e a sueca, não é? Exatamente. Então no futebol ninguém quer perder, Exatamente. muito mais sendo a nível profissional ou até de formação, até amador, mas aqui na sueca também as pessoas não gostam, a gente não joga só por jogar. Não. E há sempre aquela rivalidade, não é? Eu vou-te ganhar, eu vou jogar com o meu parceiro, vou-te ganhar, e já por falar em parceiro, qual é a importância do parceiro que vê na questão da sueca? É assim, eu penso que havendo uma simbiose entre dois colegas que se conhecem bem, ao jogar, Sim. e sendo sempre o mesmo parceiro, há mais facilidade de que as coisas, e a probabilidade é maior de que corram bem, do que estarmos sempre a rodar. Sim. Era muito grande. Embora nós em casa não tínhamos esse mérito, porque jogávamos todos uns contra os outros, os parceiros de domingo para domingo variavam todos, porque éramos muitos, e depois também porque para dar outra emotividade às coisas, porque se ser duas pessoas se que jogassem muito bem, se dois jogadores bons, por exemplo, o meu pai com outro bom jogador que houvesse na família, não era fácil depois derrotá-los. E também não era tão justo para quem jogassem com eles. E depois resto com eles. Estavam sempre a sair os mesmos, porque aquilo era o bota fora, que se fazia, nós fazíamos a bota fora. Não era fácil, estar sempre ali os mesmos uma tarde inteira ali. Claro. E mais recentemente, as oportunidades, não é? E eu, pelas circunstâncias da família, porque ao domingo nós tínhamos sempre aquela educação dos meus pais, em que os filhos casados com os sobrinhos, ao domingo iam sempre visitar os pais. Sim, e eu, como ainda ou seja, só em ambiente familiar então? Só em ambiente familiar. E como éramos os mais novos e vivíamos ainda em casa dos meus pais, recebíamos ao sábado de tarde, era a família toda. Vinham os meus irmãos, os meus cunhados e cunhadas, os sobrinhos, e aquilo era uma algazarra todo também. E era uma casa cheia, por assim dizer. E terminavam da melhor maneira, que era a sua oração. Sempre, era a tarde toda. Era a tarde toda. Aliás, nós quando éramos mais novos, já tínhamos o vício do jogo também, e já estávamos à espera que eles chegassem para jogarmos as cartas. Era a primeira coisa que nós fazíamos, era pegar logo nas cartas. E o que é que acontece? Depois, eu e o meu irmão, como éramos mais novos e éramos mais matreiros, nós, quando jogávamos os dois, vocês combinavam alguma coisa entre vocês? Tínhamos sinais extras. Então aí a vossas chances de ganhar era maior um bocadinho. Não é que ganhasse sempre. Não, isso aí também não. Quando as cartas não caem, não há nada a fazer. Evidente, não há sinais que falham. Não há ovos, não há omelete sem ovos. Não, então. Não. Mas era engraçado porque ensinou momentos fantásticos. E hoje em dia. Diversão, hoje em dia, a gente conversou um pouquinho que as novas gerações não têm tanto interesse como já foi noutros tempos. O que é que a gente poderia fazer para mudar um pouquinho isto, para tornar este nosso passatempo claramente, nitidamente português, voltar a dar um brilho, a dar uma luz, como já foi em outros tempos, ou então rejuvenescer essa prática? Eu acho que, do meu ponto de vista, passa muito pelas associações dos centros culturais e recreativos locais, passa muito por aí. Eu vou dar um exemplo, nós falámos ainda anteriormente. Em Reitinho existe o Centro Cultural Recreativo do Tramato de Reitinho, que é um clube extremamente ativo desde que eu me lembro, nasci. Localizado no centro de Reitinho, onde se joga muita sueca. Exatamente. Ou seja, isso é um dos polos que é um polo agregador das comunidades. Depois passa também por fomentar um bocadinho, como é que eu vou dizer, as próprias juntas de freguesias, são as entidades locais, não nos vamos dizer ao governo para instituir o jogo da sueca nacional, não é? Agora, já chegaram a pensar nisso. Mas acho que é um exagero. Agora, por exemplo, as comunidades locais de presidente, dos responsáveis locais, são as pessoas que melhor conhecem as agentes locais. Isso sim, do meu ponto de vista, deveriam de fomentar esse espírito associativo. Até baseado nessa tradição. Vamos ver. Cada vez mais nós temos, particularmente, pessoas que vivem abandonadas. Quer nas cidades, quer no interior. Interior mais ainda. E se... Eu estou a falar de cor. Sim.
essas pessoas, se calhar, poderiam ter ali um motivo ou uma forma de poderem passar, talvez mais alegremente, Sim. as suas horas diárias, estabelecer novas relações, fomentar como é que eu vou dizer, novos comportamentos sociais com outras pessoas. O meu jogo mental e também o cérebro está sempre em ativo. Exatamente, e o cérebro não para, porque a própria sueca exige de nós também criatividade, atenção e concentração, criatividade, antecipar as situações. Isso ajuda também muito a fomentar o trabalho do cérebro, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Particularmente nas idades que mais Sim, sim. em que estamos mais. E as novas gerações? Então, voltar a suscitar um interesse seria através as novas gerações têm um problema, têm muitas opções hoje em dia. Têm demasiadas opções em termos tecnológicos que os afastam desse meio de convívio social. E eu, sinceramente, é uma forma de convívio social. Eu vejo as cartas. A sueca tradicional na mesa. Não esquecer que temos a sueca digital através de aplicações, através de sites. Por exemplo, às vezes. Mas que não é igual. Por exemplo, às vezes, quando se vê nos telejornais, quando se fala em qualquer assunto relacionado com as reformas, acontece muitas vezes eles darem imagens de pessoas que estão a jogar as cartas. Sim. Vão filmar as pessoas que estão a jogar a sueca. Até aqui no Porto acontece muito isso. Vem a televisão e filma justamente estas pessoas quando falam... E não é para falar de sueca, é para falar da reforma, ou de situações análogas aos idosos. Mas esse é um preconceito que não é correto, porque realmente há uma grande faixa da população mais idosa que joga, mas eu sou testemunha que felizmente ainda há uma faixa da população até mais jovem e meia idade que continua com grande força na sueca. Então, às vezes, esse é um estereótipo que é enviesado da realidade. Por exemplo, eu lembro do meu pai estava na reforma, quando estava na reforma, e ele todas as tardes saía e ia sempre ao Castelo do Queijo a jogar as cartas. Precisamente. Ainda hoje se joga muito lá. Ainda hoje se joga muito lá. Sim. O meu pai estava lá quase todos os dias. Naquelas pedras, mesmo e não só no Castelo do Queijo. No Porto há determinados sítios, por exemplo, o Jardim de São Lázaro, Praça do Marquês. Praça do Marquês. Ou seja, há determinados sítios que são emblemáticos dessa socialização. E agora, só mesmo para terminar, e voltando a um assunto recente que a gente acabou de dizer, mas dando um foco maior, que lições é que a sueca pode aprender do futebol a vários níveis? Quer ao nível de equipa, porque temos que considerar que a sueca é um jogo de equipa, porque há dois parceiros, basta ter dois jogadores que servem uma equipa, quer ao nível de competitividade, quer ao nível de estratégia. O que é que a sueca pode beber do futebol, na sua opinião? Ora bem, primeiro, já referiste a competitividade. Não? Sim, que nós temos muito importante para fomentar e aguçar o apetite. Competitividade saudável. Aquela mesmo recomendada, estamos a falar desta, da boa. Depois, também, de certa forma, também estratégia. Pronto. É? Sueca tem estratégia, certo? Claro. De que maneira é que a gente pode pegar ideias, noções do futebol e trazer... E depois há estratégias na sueca defensivas, há estratégias ofensivas. Era isso que eu queria que você falasse. Mais acutilantes. Claro, exatamente. Dependendo do perfil de risco do jogador, não é isso? Dependendo dos adversários também. Pronto, aí está. Exatamente. Da capacidade dos adversários. Então há vários pontos de integração. Por exemplo, se nós tivermos adversários que nós consideremos que sejam mais, teoricamente, na teoria, mais fracos que nós, a gente adota uma postura mais agressiva. Sim. Em termos das cartas e somos mais acutilantes. Se for adversários do mesmo nível ou melhor que nós metemos mais à defensiva. É um bocadinho no futebol. Sim, pronto, aí está. Era aí que eu ia chegar. É um bocadinho no futebol. Exatamente. Então, estamos a ver aqui uma conclusão que muita gente não concorda, que acha que a sueca é só sorte. Mas, efetivamente, segundo as tuas palavras, é mais do que isso. Não, tem uma componente também associada em que muitas das vezes então aí dá-me uns 20% a essa componente da sorte.
Porquê? Porque há determinadas circunstâncias do jogo Que não há nada para fazer. não há nada para fazer. Só assistir. Só assistir. Exatamente. E, portanto, Sem dúvida, sem dúvida. Mas aí vem a questão quando as estatística. cartas são, por assim dizer, entregues a uma parte das equipas, o outro lado vai se limitar apenas a baralhar de assistir. uma forma sem nenhum Sem nenhum macete, exatamente. sem Sem essas nenhum coisas. macete, sem nenhum macete. Isso se bem que às vezes o tiro sai Agora, por por exemplo, 4. mas também no futebol, também se passa a componente da sorte. Claro. Porquê? Porque, por Mas exemplo, menos. eu já participei em jogos, e a gente que assiste aos jogos com frequência vê, muitas das vezes, equipas que são Até hoje em dia. muito superiores à outra, e a equipa adversária que tem uma postura muito defensiva, Vai uma vez a outra vai baliza, duas marca ou um gol três e defende, vezes, fica a defender sempre. E ganha ganha o jogo no final. ganha o jogo. É, Muitas vezes o adversário até foi muito superior, teve imensas ocasiões. Portanto, a componente de sorte ela também está sempre presente no futebol. Não é? Portanto, Que dicas é que, para finalizar, que o Nelson daria a quem vai começar ou já começou e pretende melhorar o seu nível de sueca? E que sugestões seriam boas para dar um impulso, um rejuvenescimento a esta modalidade tão bonita? acho que o maior impulso, do meu ponto de vista, passa pelas comunidades locais, quer pela autarquia local, pelas juntas de freguesia, que são as pessoas que maior responsabilidade têm ao nível local. Depois, os clubes associativos locais, sejam eles de futebol ou não, porque também pode haver com o futebol, que podem e incorporar equipas, porque têm a facilidade de ter muitos associados e depois de terem gente que possa se interessar. As casas do Benfica, por exemplo. Eu, por As exemplo, casas do Benfica têm competições entre elas e depois tem uma competição nacional em Lisboa, no Pagão de eu fui presidente do Sport Clube Rio Tinto e eu conheci desde criança os sócios a jogarem na sede do clube e as mesas cheias de associados a jogarem as cartas. Portanto, isso aí é outro fator que é muito, muito importante. E depois um outro fator é dentro das próprias famílias. Exatamente. É essa Começar essa educação, incentivar os mais novos a substituírem os telemóveis e os computadores com muitas vantagens até para a saúde. pelas cartas. Exatamente. Mais alguma dica para finalizar? Alguma Não, coisa que venha estou a assim? lembrar-se. Pronto. Não é nada. Nelson, foi um prazer, muito obrigado. Prazer. Valeu, obrigado.